Gente, chega de moleza, vamos trabalhar? É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Matéria de hoje, doutrina do Espírito Santo. Você sabia que existem grupos religiosos que negam a pessoa do Espírito Santo? Por exemplo, nós já aprendemos aqui as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não acreditam na pessoa do Espírito Santo. Acham que o Espírito Santo é apenas uma força de Jeová. Não entendem o Espírito Santo como uma pessoa. Mas tem outros grupos também que não conseguem entender. O Espiritismo, por exemplo, também não aceitam o Espírito Santo como uma pessoa. E é isso que nós vamos aprender hoje. E nós vamos começar aprendendo o que é uma pessoa, o que é personalidade. Vamos começar estudando as três faculdades da personalidade. Você sabe quais são as três faculdades da personalidade? Então vamos aprender. Anote aí no seu caderninho. Olha, as três faculdades, os três atributos da personalidade. Intelecto, né? Inteligência, intelecto, emoção e vontade. Tá? Então todo ser pessoal tem esses três elementos, estas três faculdades. Por exemplo, o ser humano. Todo ser humano tem intelecto. Todo ser humano tem emoção. E todo ser humano tem vontade. Não é isso? Você, por exemplo, que está me assistindo, já ficou, eu tenho certeza, muitas vezes emocionado. Muitas vezes fica irado, não é verdade? Fica nervoso, então isso mexe com a emoção. E também é uma pessoa inteligente, está sempre aprendendo, está sempre estudando, sempre crescendo, independente de ir na escola ou não. Todo ser humano, toda pessoa tem intelecto. Olha que interessante. E tem vontade. Por exemplo, para você ligar a sua TV agora e sintonizar essa programação, e ficar vendo essa programação, aprendendo com essa programação, é porque você tem vontade. Você tem vontade. Porque tem gente que não tem vontade. Para aprender precisa ter vontade. Então esses três elementos são os três elementos da personalidade. Por exemplo, Jesus diz em João, eu vou até ler. João, pega a sua Bíblia aí, porque agora nós já estamos avançando no curso, sempre no curso precisa ter a Bíblia. Quer ver? João, no capítulo 5 e versículo 17, diz assim, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalhar é um atributo da vontade. Olha que coisa interessante. Então, todos os seres pessoais têm essas três faculdades. O Pai tem essas três faculdades. Deus não é inteligente, não criou todas as coisas, não é? Não criou. Ele não fica irado? Fica irado. Você sabia que Deus fica irado? Você sabia que a paciência de Deus tem limite? Sabia disso daí? A paciência de Deus tem limite. Vamos ver em Jesus. Jesus, quando esteve em nosso meio, ele não ficou emocionado, não chorou. Entrou no templo, o pessoal estava fazendo comércio no templo, ele ficou irado, atributo da personalidade. Não é? Ou seja, emoção. E vontade? Claro que tinha vontade. Olha o trabalho que Jesus fez, a nossa redenção. Não é isso? Então, e era inteligente? Claro que era, ele crescia em conhecimento, no aprendizado. Tá certo? Agora, será que o Espírito Santo tem esses três elementos também? Será que ele realmente é uma pessoa? Porque para ser pessoa, precisa desses três elementos. Três elementos. Vontade, intelecto, emoção e vontade. Olha que assunto importante. Mas vamos ler uma palavra interessante dita por Davi no Antigo Testamento sobre a pessoa do Espírito Santo. Olha aí, eu vou pedir para a Angélica, nossa editora, colocar na tela o texto do Salmo 51. O Salmo 51 e o verso 11. Salmo 51 e verso 11 diz assim, não me lances fora da tua presença
e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que coisa interessante, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Olha o que Pedro fala, o apóstolo Pedro fala da pessoa do Espírito Santo. Olha o que diz a sua segunda carta que Pedro escreveu, o capítulo 1 e o verso 21. Olha aí na sua tela, por favor, Angélica, coloque esse texto na tela. Olha o que diz, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá vendo? Então quem dá a inspiração é o Espírito Santo, tá certo? Isso no Antigo Testamento e aqui Pedro falando dos profetas, né, dos homens santos do Antigo Testamento. Vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar o intervalo. Não sai daí não, tem muita aula ainda hoje. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, estamos estudando a palavra de Deus e a matéria de hoje ela é fundamental. Fundamental, as doutrinas fundamentais da nossa fé cristã. Todo crente precisa aprender essas doutrinas. Olha que matéria importante. Essas doutrinas elas são fundamentais. Muito bem. Agora vamos ver os atributos pessoais do Espírito Santo no Novo Testamento. Olha como o Novo Testamento mostra com clareza os atributos que eu falei aqui do Espírito Santo. O intelecto, ele é o mestre da igreja. A emoção e a vontade. Olha só que ensino importante. Então vamos ver o primeiro texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Pega a sua Bíblia aí e você vai encontrar esse texto. Mas eu vou pedir para a Angélica colocar na tela. A Angélica é nossa editora, ela vai colocar na tela para você acompanhar e depois você confere aí na sua Bíblia, tá bom? Então o Espírito Santo consola. Olha que coisa maravilhosa. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Tá vendo? Agora eu pergunto para você, consolar alguém não é atributo da personalidade? O vento consola? Não, consolar, a pessoa está triste, precisa de ser consolada. Então, é atributo da personalidade, é o que nós estamos estudando. A personalidade, atributos pessoais do Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos ver mais um texto? Você sabia que o Espírito Santo ensina? Você sabia que o Espírito Santo ensina? Como, veja, as testemunhas de Jeová não acreditam na pessoa do Espírito Santo, acham que ele é um vento, uma força ativa. Não. Olha o que a Bíblia fala, o Espírito Santo ensina. Eu já disse aqui que ele é o mestre da igreja. Olha o que diz João 14, 26. O Evangelho de João 14, 26, olha o que diz. O Espírito Santo ensina, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja que importante, o Espírito Santo ensina. Ensinar é um atributo da personalidade. Eu não estou aqui trabalhando com ensino? Você não está aí aprendendo junto comigo? Nós não estamos crescendo no conhecimento da palavra? Por quê? Porque nós somos pessoas. Interessante aprender que para ser pessoa não precisa ter corpo. Você sabia disso? Não precisa necessariamente ter corpo. Nós somos pessoas humanas. Então nós temos um corpo físico, porque nós somos pessoas humanas. Veja, o diabo é um ser pessoal, mas ele é um ser espiritual. Ele não tem corpo físico. Você sabia disso? Os anjos são seres espirituais. São seres pessoais, mas espirituais, não têm corpo. Agora, nós somos pessoas presas em um corpo. Vai chegar um dia
A média de vida, por exemplo, do brasileiro está em torno de 75 anos. Mais ou menos. Tem gente que vive mais, tem gente que vive menos. Essa é uma média. É somar a idade que todo mundo morre e achar uma média. Está em média 75 anos. Até aumentou a nossa vida material. Mas entende isso daí. Para ser pessoa, não precisa ter corpo. Veja, o Espírito Santo. Espírito Santo, ele não tem corpo material, mas é uma pessoa. Por isso que nós aprendemos aqui que quando a gente fala, ó, fulano morreu, fulano faleceu. Então você vai no velório ver aquela pessoa, aquele amigo, aquele vizinho, enfim, que faleceu. Você fica triste, você vai lá, está o corpo da pessoa, você vai lá por aquela consideração. Mas só está o corpo da pessoa ali. Só o corpo físico da pessoa, a matéria, é a química e vai entrar em decomposição. Por isso que precisa ser sepultado. Mas e a pessoa? Não está mais ali. Não está mais ali. Ela saiu do corpo e foi para algum lugar. Se é uma pessoa que teme a Deus, vai para debaixo do altar de Deus, com aqueles que já estão lá, para aguardar a ressurreição. Mas se a pessoa não teme a Deus, vai para um lugar de tormento. Vai para um lugar de tormento e fica aguardando lá também, até o dia do juízo final. Olha que assunto, nós aprendemos isso, tá certo? Então o Espírito Santo ensina. Você sabia que o Espírito Santo guia? O Espírito Santo guia? A nossa editora Angélica, por favor, coloca na tela Romanos 8,14, o texto que fala que o Espírito Santo guia. Olha o que diz o texto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Agora eu pergunto para você, quem te guia? Você é guiado por quem? A tua vida espiritual, quem te guia? Você é conduzido pelo Espírito Santo? Se você é conduzido pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, por adoção. Eu já falei aqui, Você só entende o que eu estou falando, você só compreende esse ensino que eu estou ministrando, se você é guiado pelo Espírito Santo. Se os seus olhos espirituais estão abertos. Sabia disso? Muitas pessoas sintonizam a programação e não conseguem entender esse ensino. Mas por que não conseguem entender? Porque não tem a revelação do Espírito Santo. Então é motivo de agradecermos a Deus por Ele ter nos, por meio do Espírito Santo, Ele abriu as nossas mentes para compreendermos este mundo espiritual, o plano da salvação. Então o crente é guiado pelo Espírito Santo. Olha que ensino poderoso. Quer saber mais? Você sabia? Então nós vimos até agora o Espírito Santo como ensinador, não é isso? Como guia. Quem guia precisa ter intelecto para saber conduzir, não é isso? Então o Espírito Santo é inteligente, ele é o mestre da igreja. Agora, você sabia que o Espírito Santo também tem emoção, ele não é uma pessoa? Se o Espírito Santo é um ser pessoal, ele tem esse atributo também, o atributo da emoção. Então eu vou pedir para pôr na tela agora o texto, o Espírito Santo se entristece, que está em Efésios 4,14. Olha o que diz esse texto. Coloca na tela, Angélica, esse texto. Olha o que diz. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha que coisa profunda, que responsabilidade que o crente tem de não entristecer o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, no qual nós estamos selados. Você sabia que para pertencer à família de Deus, para ser adotado por Deus, precisa ter o Espírito Santo? Ele é o selo na vida do crente. Ele é o selo. Então todo crente,
todos aqueles que estão sintonizados nesta programação, aqueles que servem a Deus em outras denominações também, mas todos aqueles que têm temor de Deus, que entendem esse ministério, que aceita o Espírito Santo como pessoa, é porque foram selados. A senhora que me assiste, o senhor que está me assistindo, o jovem, a moça, enfim, você está me assistindo e eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. Deus está falando com você, porque você um dia foi selado com o Espírito Santo. E o dia que o Espírito Santo te selou, os teus olhos espirituais se abriram. E hoje você entende o que eu estou falando. Olha que assunto maravilhoso. Mas aí alguém podia falar assim, mas eu não falo línguas, eu não tenho... Mas esses são os dons. Esse é um outro assunto da matéria. Nós vamos estudar também os dons do Espírito Santo, que é diferente do selo. Então todo cristão, todos aqueles que reconheceram que são pecadores, que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, é porque foram revelados por meio do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, tá bom? Deixa eu chamar o nosso intervalo, mas não sai daí não. Tem muito ensino ainda hoje, tá bom? Vamos trabalhar mais um pouquinho? É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo. Nós já vimos que o Espírito Santo se entristece. Se entristece, um atributo da emoção. Você sabia que o Espírito Santo separa obreiros também? Você sabia disso? Que é ele que escolhe? Olha o que diz Atos capítulo 13, verso 32. Por favor, Angélica, o texto que mostra o Espírito Santo comissiona e nomeia ministros. Atos 13, 2. Olha lá o que diz. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Está vendo? O Espírito Santo pediu para apartar o apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo, depois passa a ser Paulo, e Barnabé, para a obra. E olha a obra que estes homens desenvolveram. Olha o trabalho de Paulo, por exemplo, chamado apóstolo dos gentios. Mas quem separou? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo separa, o trabalho dá fruto. Você sabia disso? Quando o Espírito Santo escolhe alguém para o ministério, ele vai desenvolver o ministério, porque é o Espírito Santo que capacita. A Bíblia fala em Efésios 4:11, e ele mesmo, né, o Senhor, o Espírito Santo, Deus, querendo o aperfeiçoamento da igreja, o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e ensinadores. Olha que coisa maravilhosa que é o trabalho do Espírito Santo. Por isso que ele é o mestre da igreja. Você sabia que o Espírito Santo, ele intercede por nós? Você sabia disso? Por favor, Angélica, coloque o texto de Romanos 8:26, que diz que o Espírito Santo intercede por nós. Olha que texto maravilhoso. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aí, nós não sabemos muitas vezes o que pedir, nós não sabemos, nós somos limitados. Muitas vezes a gente quer uma coisa, mas aquilo não vai dar certo. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda. Olha que texto profundo. Ele nos orienta, ele intercede por nós. Olha que profundo é esse assunto. Todo o trabalho do Espírito Santo. Olha que maravilha. O Espírito Santo fala. Você sabia disso? Fala com a igreja. Olha o que diz Apocalipse 2:7. Por favor, Angélica, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo fala com a igreja. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Você já sentiu a presença do Espírito Santo na sua vida? Que coisa maravilhosa, não é? Como é gostoso sentir. O Espírito Santo, ele regenera e renova. Você sabia disso? Que a regeneração, a renovação é um trabalho do Espírito Santo. É um trabalho do Espírito Santo. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus em Tito 13:5, carta que Paulo escreveu, uma carta pastoral, né, para o pastor Tito, verso 3 e 5. Foi Paulo que escreveu. Olha o que diz: o Espírito Santo regenera e renova. Por favor, Angélica, coloque na tela. Olha o que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu estou aqui trabalhando, ensinando a palavra de Deus, você está aí aprendendo, não é? Comigo, nós estamos aprendendo juntos, porque eu estou ensinando, estou aprendendo também. Mas não por alguma obra, não por alguma obra nossa, pessoal, coisa nossa, não. Mas pela renovação do Espírito Santo. É Ele que capacita. É Ele que capacita. Para que possamos desenvolver o trabalho de Deus, que é o quê? Anunciar a palavra. Você sabia disso? Quem capacita para exercer o ministério, quem renova, quem transforma, quem mudou a sua vida, foi o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Sabia disso? A sua justificação, a nossa justificação, porque nós somos injustos, nós somos pecadores, nós somos destituídos da glória de Deus. Mas a nossa justificação foi feita por meio de Jesus Cristo, pelo sangue precioso de Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus nos justificou, nos justificou. Olha que coisa maravilhosa. Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não tinha como resolver essa questão humanamente. Não tem, não tem. Mas daí Deus, no seu infinito amor, deu o seu Filho, o unigênito, o único da mesma espécie, Deus de Deus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que crê tem a vida eterna. Então, por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados e agora regenerados pelo trabalho do Espírito Santo. É uma regeneração constante. Olha que coisa maravilhosa. Quer mais um texto sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo clama. Olha que coisa. Olha, Angélica, coloca Gálatas 4 e 6 para a gente na tela. Olha o que diz o texto. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Olha que coisa maravilhosa, né? Abba, Pai, querido, né? Papai. Então, quando nós vamos orar, quando nós vamos buscar a Deus, pedir a misericórdia do nosso Pai Celestial, né? Nós clamamos, nós oramos, o Espírito Santo que nos impulsiona. E nós chegamos até o Pai por intermédio de Jesus Cristo. Veja que obra completa. Por isso que a igreja depende 100% da pessoa do Espírito Santo. Agora, se o grupo religioso não crê na pessoa do Espírito Santo, aí fica difícil. Aí como que vai ser igreja se não acredita na pessoa do Espírito Santo? Aí não tem como. Mas graças a Deus que a senhora que está me assistindo, o senhor que está assistindo, a moço, o jovem, a criança,
Todos nós, um dia nós somos impactados. Um dia o Espírito Santo, como Jesus falou com Nicodemos. Jesus falou com Nicodemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Nicodemos não conseguiu entender o novo nascimento. Ele ficou confuso e ele era um doutor, ele era um sábio, era um homem estudioso, era piedoso, estudioso e não conseguia entender. Então ele foi falar com Jesus. Aí Jesus deu uma aula para ele sobre a pessoa do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. De repente, você tem um familiar na sua casa, de repente você tem um amigo na escola, ou muitos colegas no trabalho, enfim, que não entende isso que eu estou ensinando, isso que você sabe, que você também aprendeu. Não entende. Por que que não entende? Você fica pensando, mas meu Deus, por quê? Porque o Espírito Santo não revelou ainda para aquela pessoa. Nós temos que levar a palavra para estas pessoas. Esse é o nosso trabalho. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Você sabia disso? Na próxima aula, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Não vai perder as próximas aulas. Você que tem dúvidas sobre os dons do Espírito Santo, dúvidas sobre o fruto do Espírito Santo, tudo isso nós vamos aprender nessa matéria.